Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da MZ. E hoje, para falarmos sobre formulário de referência online, a migração do software empresa.net para o ambiente virtual e que já está disponível para todas as companhias. Para falar aqui comigo sobre esse tema, temos aqui os especialistas Alexandre Moreno e Leandro Reis, responsáveis técnicos do sistema empresas.net, que vão passar todos os detalhes sobre o sistema. Junto conosco também temos Victor Batistin e Levi Santos, do Veirano Advogados. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E para começar, vamos falar brevemente sobre essas mudanças de conteúdo que ocorrerão no formulário de referência, uma vez que não foi só evolução tecnológica aí sobre a plataforma, né? E houve também evolução de conteúdo. Então, meninos, palavra com vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cássio. Acho um prazer a gente aqui do Veirano estar ao vivo com toda a turma, com o Leandro, com o Alexandre, meu amigo Levi aqui também. A gente vai abordar um pouco os principais pontos aqui da mudança aqui com a entrada da Resolução 59 a partir de 2 de janeiro de 2023. Ela vem para estruturar e reformar as instruções, a atual Resolução 80, e vem justamente com a finalidade aqui de ter uma agenda positiva de minimizar o custo observatório regulatório aqui que as companhias listadas elas têm atualmente, simplificando as informações que essas companhias elas são obrigadas ali a fazer a divulgação por meio do formulário de referência e aprimora, na verdade, esse regime de prestação de informações através dessas mudanças que o formulário trouxe a partir do ano que vem. No final do dia, a gente olha as mudanças, elas não são mudanças tão drásticas, vamos dizer assim, que vão exigir uma série dor de cabeça por parte das companhias, óbvio. Ela consolida muitas informações que antigamente a gente via em duplicidade, de forma redundante, em várias sessões, vamos dizer assim, de forma duplicada, né? A nova versão do formulário de referência, ele vai justamente compilar antigas sessões, ou seja, 21 sessões, a gente parte para uma estrutura de 13 sessões ali dentro do ano que vem. E, obviamente, ela também traz ali uma ideia de excluir informações que atualmente a gente entrega de uma forma, de novo, sem qualquer, de novo, em 2, 3 itens, os quais a gente não tem ali uma obrigação, de novo, de fazer essas informações repetidas em outras sessões, e a gente vai mostrar um pouquinho aqui da apresentação, facilitou ali uma ideia de remissão de documentos hoje que a gente não tem à disposição, todas as informações a gente entrega dentro do próprio formulário de referência, e aí a gente agora passa, a partir do ano que vem, até a possibilidade de fazer remissão desses documentos, outras informações, os quais todos vão ser gerados dentro do próprio sistema da CVM também. Eu acho que é um bom caminho aqui que a CVM trouxe dentre dessas mudanças, especialmente do aspecto também de ASG, o qual foi, eu acho, uma busca quase que universal, que a gente está acompanhando uma sistemática tanto europeia quanto também por meio de uma norma americana também. Acho que num olhar mais sensível dos investidores para olhar o que de fato as companhias elas fazem atualmente dentro da área de social, governança e ambiental no final do dia, deixando um pouco de lado o que as companhias realmente induzem atualmente mais de uma forma um pouco rasa, olhando para formas mais materiais, de diretrizes dentro da companhia, que ela realmente adota essas práticas que elas vão passar. A gente vai passar por isso dentro de um dos itens do formulário de referência, mas eu acho que numa visão geral, eu acho que é um movimento dentro do mercado de capitais brasileiros muito importante, o qual eu acho que é só um início, na verdade, e a gente tem toda a capacidade aqui de
escritórios de advocacia, junto de B3, junto do CVM, fazer aqui um trabalho a longo prazo, olhando aqui para o melhor informação, tanto para a companhia, tanto para o investidor, tanto para o stakeholder que está ali dentro dessa estrutura que a gente trabalha atualmente. Boa tarde, enfim, a gente está muito feliz aqui por estar com o pessoal da MZ, com a B3. A gente tem uma apresentação que a gente destacou aqui os principais pontos e alterações que são mais materiais e a gente gostaria de dividir com vocês. A gente já consegue pôr ela aqui? Maravilha. E enfim, como o Vitor já destacou, a gente teve uma série de alterações, tanto de forma quanto de conteúdo dentro do formulário de referência, e buscando se integrar a um movimento global, principalmente puxado ali pela diretiva europeia de 2014, tanto pela SEC que a partir desse ano passou a requerer informações sobre os impactos climáticos das companhias, uma dedicação das companhias em informar aos investidores, informar ao mercado o que tem sido feito em relação às questões ESG, ou como é indicado ali no formulário de referência, ASG, Ambiental, Social e Governança. Então, acho que a gente pode passar aqui para o panorama geral. O Vitor quer... A gente vai tentar ser bem prático aí com todo mundo que está assistindo, mas eu acho que dentro de uma big picture que traz a Resolução 59, ela traz justamente esse novo regramento para as informações que são prestadas pelos emissores, os quais pretendem, eu acho que, drasticamente reduzir aqui informações prestadas pela companhia, já que uma vez a gente sai de uma estrutura de um formulário que costuma ser um documento robusto, um documento bem grande no final do dia, como é o que as companhias são obrigadas hoje a trabalharem, para um formulário que ele vai ter informações, vamos dizer assim, de uma qualidade, talvez, olhando um pouco mais prestativa aqui dentro dessa nova estrutura de compilar sessões que tinham um pouco mais de sinergia entre si e, obviamente, de novo, evitando essa duplicidade ou redundância de informações os quais as companhias hoje elas são obrigadas a prestar, né? E também traz ali esse risco de responsabilização caso os dados registrados não sejam precisos. Justamente, eu acho que ao diminuir a prestação das informações aqui que as companhias elas vão passar a adotar, a gente tem também uma questão, acho que de mais tecnicamente falando, da informação ser fidedigna, ainda mais nos itens aqui de ASG, no qual também a companhia não tem obrigação de prestar ou divulgar essa informação, mas obviamente ela vai ter a obrigação sempre de justificar o motivo pelo qual ela não acompanha aquele item, ou enfim, não tem dentro de casa, por hora, a praticidade daquele item que o formulário vai exigir. E eu acho que esse ponto principal do custo de observância regulatória da CVM aqui, que eu acho que a CVM, ela realmente, dentro desse trabalho dos últimos anos, realmente olhou para, de fato, aquilo que as companhias precisavam prestar de informações, especialmente da parte de números financeiros, olhando realmente se você já é obrigado a arquivar uma demonstração financeira, um ITR, de novo, talvez olhando mais para aquela fotografia que mais importa para o investidor. Enfim, é uma simplificação justamente para tornar as coisas mais práticas ali para as companhias, já que é um documento que durante 365 dias do ano a companhia é obrigada a observar e cumprir. Então esse novo formulário ele vem realmente para trazer as tendências ali do mercado americano e da União Europeia, sobre principalmente dos aspectos de sustentabilidade corporativa, meio ambiente, direitos humanos, governanças. Ele traduz isso de uma forma muito clara, da gente tentar olhar um pouco do cenário do investidor lá de fora, e o investidor que também já está acostumado a esse volume financeiro de dinheiro que é aportado dentro do Brasil, a gente tentar fazer um alinhamento conjunto da norma lá de fora, justamente com a norma aqui dentro do Brasil. E desde 1º de setembro a gente já tem ali disponível um período de experiência atualmente nos quais departamentos de RI já devem estar se utilizando dessa nova ferramenta a partir do ano que vem. É um período de test drive, na verdade, que eu acho que depois
o Leandro e o Alexandre vão comentar um pouco mais a fundo. E justamente acho que é um período que aqui a CVM está querendo ouvir um pouco dessas companhias aqui, problemas, dificuldades, elogios. Eu acho que é um período ali de test drive que as companhias devem estar maçantemente já brincando com esse novo sistema. Exatamente. E então, passando aqui para o que a gente tem de alteração na estrutura do formulário de referência, a gente vê, inclusive por essa tabela, que a ordem do formulário foi alterada. Então, aquela primeira seção que era a identificação dos responsáveis pelo formulário de referência, ela passa já para as atividades do emissor. Enfim, e a gente teve também, além dessa alteração de ordem, para tornar um documento mais fácil, uma leitura mais fácil, a gente também teve a exclusão ou a aglutinação de algumas seções, justamente com o objetivo de diminuir o tamanho das seções ou a quantidade de informações que ficava repetida em diversos pontos do formulário de referência, e para torná-lo mais enxuto e mais de agradável leitura ou de mais fácil entendimento para os investidores, dado que hoje o formulário de referência, enfim, tem diversas companhias que têm formulários de 400, 500 páginas. Então, a ideia é justamente ter um documento que seja mais enxuto e mais direto ao ponto. Então, nesse próximo slide, a gente também tem aí as alterações. A gente teve a exclusão ali, além das aglutinações, a gente teve a exclusão de 4 itens, que são o histórico do emissor, plano de recompra, a política de negociação e a política de divulgação de informações. E aí, a gente passa para esse slide que a gente mostra o que a gente entende que é o mais importante, ou as principais alterações do formulário de referência, começando pelo período ao qual as deve ser disponibilizado informações pelas companhias. Então, as companhias que já são registradas na CVM, elas não vão mais precisar dar informações sobre os 3 últimos exercícios sociais, mas somente em relação ao último exercício social. A exceção a essa regra, ela é referente às companhias que estão buscando registro. Então, as companhias que forem se registrar perante a CVM, como categoria A ou categoria B, elas vão continuar precisando apresentar informações sobre os 3 últimos exercícios sociais. Outra alteração que a gente achou muito interessante que a CVM promoveu foi em relação aos campos não estruturados e a possibilidade de você fazer remissão a outros documentos dentro desses campos não estruturados. Então, em vez de eu descrever uma política ou uma prática da companhia, em vez de eu descrever o meu regimento interno, seja do conselho ou seja da diretoria, no formulário de referência, eu vou ter a oportunidade agora de indicar que eu tenho um regimento interno ou uma política e que essa política, esse documento, está disponível no sistema da CVM e no meu site de RI. Com isso, a ideia também é que a gente não precise colocar tantas informações no formulário de referência. Obviamente, quando for feita a remissão a um desses documentos, a companhia precisa ter esse documento devidamente divulgado. E, finalmente, o último comentário macro aqui que a gente gostaria de fazer é em relação aos comentários dos administradores. Os administradores, principalmente em relação às informações financeiras, eles não mais vão precisar fazer comentários detalhados sobre cada alteração ocorrida nas demonstrações financeiras e nos números da companhia. Mas eles vão ter que focar os comentários deles naquelas informações que são mais relevantes e que podem eventualmente ter um efeito adverso na companhia ou ter um efeito na decisão de investimento dos investidores da companhia. Então, começando por essas 3 macro alterações, a gente já vê que a gente tem bons motivos para comemorar o novo formulário de referência. Verdade, Levi. E acho que partindo também aqui do que mais foi adicionado de tempero novo dentro dessa nova estrutura de formulário de referência, aí a gente realmente fica de frente com essas questões de ASG aqui, ambiental, social e de governança, os quais, como a gente falou um pouquinho mais cedo,
traz aqui uma nova cara, uma nova estrutura de divulgação de informação para as companhias no Brasil, as quais geralmente a gente só tinha, elas comunicavam sem qualquer obrigação ali, se tinha algum relatório de sustentabilidade, se tinha alguma mecânica dentro, interna de casa, na qual elas já tinham alguma percepção e adotavam alguma prática dentro de casa. Agora, com esse novo item 1.9, a gente traz aqui uns critérios diferentes aqui, os quais as companhias realmente vão precisar olhar. De novo, acho que o maior interessado se torna não somente a companhia, mas o investidor no final do dia, como a pessoa responsável que analisa eventualmente essas informações, para ver o que a companhia hoje já adota ou o que ela está em caminhos aqui de adotar dentro desse mundo. Aqui a gente quebrou, na verdade, o próprio item ali do novo formulário entre item A até que são a divulgação de informações, ou seja, a companhia divulga qualquer informação de ESG por meio de algum relatório ou outro documento específico para essa finalidade. A metodologia, informar a metodologia ou padrão seguidos na elaboração desse relatório ou desse eventual terceiro documento aqui. Tem um item de matriz de materialidade no final do dia, que é se informar se esse relatório considera a divulgação de uma matriz de materialidade ou indicadores chaves nos quais há qualquer observação, desempenho de ESG e quais seriam, na verdade, essa matriz de materialidade. O próprio website aqui informado na página da companhia, geralmente de RI, onde o relatório ou documento pode estar acessível ou facilmente encontrado. Informar se o relatório é auditado ou revisado por alguma entidade independente também é um dos itens que a companhia vai precisar olhar, simplesmente se é um relatório feito dentro de casa ou se tem a chancela de alguma parte terceira e externa, na verdade, que foi responsável por auditar esse documento. E acho um item sensível aqui, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os quais a companhia também, o emissor vai ter que informar aqui nesse relatório se existe a consideração, se está seguindo aqui os padrões Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, para fins de publicação, tá? Mais uns itens aqui, eu acho, olhando para mais essa mudança aqui generosa que a gente está vai, a partir do ano que vem, vai ter que observar, são as mudanças climáticas. Se esse relatório ou documento considera também as recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras relacionadas às mudanças climáticas ou recomendações de divulgações financeiras de qualquer outra entidade reconhecida também e que sejam relacionadas a questões climáticas, ou seja, tem que ter a ver aqui com esse universo de questões climáticas por trás. E também a questão de emissão de gases, informar se a companhia realiza inventário de emissão de gases do efeito estufa, indicando, se for o caso, também o escopo dessas emissões inventariadas e, de novo, a página de RI ali, no qual essas informações podem ser facilmente encontradas. Além disso tudo, tem o item I, que eu acho que acaba trazendo justamente a formato já praticado no informe de governança corporativa do IGBC, que se a companhia não pratica, ela vai ter que explicar ou justificar aqui o porquê da não adoção de qualquer um desses itens aqui, ou seja, ela pode justamente cumprir um ou dois itens. Obviamente que se ela tem um relatório, ela vai aqui está muito em observância com vários desses itens que a gente mencionou, mas obviamente assim, às vezes ela não consegue cumprir 100% desses itens, né? Então a não adoção desses parâmetros vai ser divulgado, vai ter que ser informado pelo modelo aqui Explique, ou seja, a companhia vai ter que realmente informar aqui se isso está no radar, se isso está em processo de trabalho interno, vamos dizer assim, adoção. Então acho que é um ponto. Aqui a gente volta a destacar que a ideia, eu acho que da CVM é justamente dar uma informação fidedigna e material com aquilo que a companhia realmente tem dentro de casa, ou seja, caso não haja, esse item 1 justamente foi feito para isso, para que a companhia explique e adote ali o motivo por que ainda não é feito. E acho que aqui tem que ser uma realidade no final do dia para aquilo que é realmente o emissor.
o business do emissor, o core ali, entendeu? A gente sabe que de repente tem muita companhia que não faz sentido, tem uma questão internamente de gás de efeito estufa, por exemplo, emissão de gases. Então, eu acho que o item 1 aí, ele vem justamente para a companhia explicar dentro daquele mundo corporativo que ela vive, aquilo não se aplica de uma forma diferente de uma outra companhia que, de repente, está mais dentro de um ambiente no qual isso vamos dizer assim, é um tema sensível dela. Então, acho que isso não deveria ser um item que vem para assustar nenhuma das companhias e emissores aqui registrados ou os que vão pedir em breve, mas eu acho que é justamente para dar essa cara de justamente prestar uma informação ciente de que, às vezes, desse quadro de A a H, a companhia pode ser que não cumpra nenhum por vários outros motivos, por ter uma emissora nova, no caso, uma startup que acabou de ser listada, enfim. Mas eu acho que é um item que vem justamente para tentar aqui estar alinhado junto de conceitos mais amplos, justamente nessa doutrina aqui, um pouco olhando para o mercado europeu, o mercado americano também, ao final do dia. E eu acho que é interessante notar que esse relatório conversa também com a proposta da B3, né, do anexo ISD ao regulamento de listagem, em que a B3 também traz pede para que as companhias informem se elas têm um relatório ASG, e também nesse modelo pratica ou explique. Então, novamente, a ideia aqui não é que as companhias tenham do dia para a noite um relatório ou que elas elaborem relatórios que não têm nada a ver com a realidade dela, mas sim para aquelas companhias que faça sentido, elas divulgam e aí informam se adotam ou não todos os parâmetros que são indicados ali na resolução. Eu acho que só complementando isso também, a gente tem que observar que existe uma construção também do que é o mundo ASG dentro do Brasil, ou seja, parametrização de métricas, indicadores, taxas, taxonomia, enfim, tudo isso que a companhia ela vai olhar ainda é uma coisa, vamos dizer assim, recente no Brasil e está gatinhando. Então, assim, acho que as companhias vão se fazer de uso de consultorias externas ali, justamente para se apoiarem muito bem, uma vez que eu acho que até essas questões de ASG ainda no Brasil, elas têm aqui, vamos dizer assim, conceitos diferentes daquilo que pode ser realmente padronizado a um nível mundial, vamos dizer assim, um padrão único, no estilo de um IFRS 9, um BR GAAP, dando exemplos assim. Mas eu acho que isso também é um ponto que vem para saber que o próprio conceito do ASG também ele está em evolução no final do dia. Então, acho que as companhias elas têm que realmente estarem preocupadas no sentido de olharem o que realmente tem, mas se não tem nada ainda, eu acho que a CVM está querendo ver aqui a evolução desses emissores ao longo dos próximos anos. Maravilha. E aqui, passando para os demais itens relacionados à ESG que tem no formulário, a gente tem ali a questão do indicar se tem questões ASG no plano de negócios do emissor. Então, esse é um ponto que também está no modelo Pratica ou Explique. E é interessante notar que, esse é um bom ponto para notar, que ASG não necessariamente significa fazer um movimento de ajudar uma comunidade ou movimentos externos à companhia ou que estejam ligados exclusivamente a questões ambientais. Mas muitas vezes o movimento ASG pode estar ligado à própria companhia e é assim que deveria ser, inclusive. Então, por exemplo, a companhia pode colocar em seu plano de negócio aprimorar o seu sistema de governança, adotar novas políticas, fortalecer as alçadas de cada órgão e tornar a gestão da companhia mais fluida. Em relação ao social, a companhia pode, por exemplo, tentar, se é uma companhia que tem um turnover muito alto, reduzir o seu turnover, ou, enfim, se eventualmente tem alguma questão de doença no trabalho, tomar medidas para que isso seja mitigado. Enfim, então tem uma série de coisas aqui que podem ser exploradas pelas companhias dentro de seus planos de negócio. E, novamente, nada obrigatório, a companhia indica ou, se não indicar, explica as razões pelas quais aquilo não faz sentido para ela. Outro ponto aqui que a resolução 59 traz
é em relação a um canal ASG, em que a ideia é que as companhias tenham um canal em que as pessoas, tanto da companhia quanto pessoas externas, possam apresentar críticas às práticas ASG da companhia, e a ideia é que essas críticas cheguem ao grande órgão de governança, né, das companhias, que é o Conselho de Administração. Então, obviamente, se as companhias tiverem, elas podem informar, mas elas não estão obrigadas a gerar ou a criar um canal só para que atendam a essa norma. E nesse ponto, as companhias categoria B, elas não estão obrigadas a cumprir. Acho que aqui, trazendo também um pouco do que trouxe o novo item 8.1, as companhias, os emissores também vão ter que descrever também essa política ou prática de remuneração do conselho de administração, ou seja, da diretoria estatutária ou não estatutária, do conselho fiscal ou de comitês de assessoramento ali, justamente se essa remuneração no quais esses membros chaves importantes da companhia, se a composição da remuneração também também tem algum aspecto indicador de desempenho nele que leve em consideração justamente questões de ASG, ou seja, a partir do ano que vem, esse conselho de administração, esse órgão consultivo ou diretoria estatutária, não estatutária e conselho fiscal, também vai ter que divulgar se a remuneração tem uma composição também de algum indicador ou questão de ASG interligado também nessa composição da remuneração. Também, como foi dito anteriormente, aqui no caso das companhias categoria B, eles estão dispensados de prestar essas informações para o novo formulário. Eu acho que tem um ponto interessante em relação a esse item, que é o anexo ASG da B3 também tem uma questão parecida, e recentemente a gente gravou um podcast com a B3, com os autores lá da proposta de alteração ao regulamento de listagem, justamente para entender esse ponto. E a gente falou, olha, o que vocês veem como que pode ser incluído como indicador na remuneração. Então, questões como ter maior diversidade, ter um turnover menor, ou enfim, outras questões que a gente já mencionou em relação ao item anterior, podem ser consideradas na remuneração dos administradores. E eu acho que é um ponto interessante para ver como as companhias vão se virar com essa questão aqui, porque justamente todos esses pontos têm que fazer sentido com o negócio da companhia. A ideia não é que seja uma coisa descolada da realidade, mas sempre em linha com aquilo que a companhia faz, com o que faz sentido para ela e para a sua perenização. Aqui no item 7, a gente também tem a obrigação de informar ou explicar se a companhia tem alguma política, alguma prática para incrementar a sua diversidade. Enfim, isso é uma questão que, obviamente, era natural que apareceria em função das alterações que foram trazidas. E no item 10.3, a gente tem uma questão também que já é bem conhecida do mercado, que é a remuneração dos administradores, fazer a divulgação ali da máxima, da mínima e da mediana, que é uma questão que, alguns anos atrás, já tinha sido inserida no formulário de referência, tinha sido objeto de uma disputa judicial, ficou alguns anos parada sem aplicação, e que depois voltou com tudo aí, e as companhias já têm que fazer esse tipo de divulgação, e elas vão continuar fazendo no novo formulário. A inserção aqui no que a gente teve também no quadro ali no item do 10.1, eu acho que é uma questão também, um dos pontos mais, vamos dizer assim, importantes também. As companhias agora vão passar a divulgar as informações do número total de empregados por grupo, baseado nas atividades desempenhadas, localização geográfica também, considerando, de novo, indicadores de diversidade, os quais aqui a nova norma aqui ela vai solicitar que a companhia informe autodeclaração de gênero do funcionário, autodeclaração de cor ou raça,
a faixa etária e outros indicadores de diversidade que o emissor entenda relevantes, tá? Aqui a gente entende que é um ponto importante também, no qual as companhias, por envolver um tema sensível de dados, e dados justamente sensíveis, aqui a gente entende que vai ter que... É um dos itens que tanto o departamento de RH, com compliance da companhia, ao pedir esse tipo de informação para os funcionários que já existem dentro de casa, vai ter que ser uma forma nem um pouco obrigatória no final do dia, para que as companhias tenham, na verdade, no final do dia a gente entende que é um dado, de novo, materialmente, ele não vai ser fidedigno com aquilo que a companhia realmente apresenta, por não ter essa obrigação de divulgar esses dados aqui dentro do formulário de referência. A gente tem algumas companhias dentro de casa, dentro do nosso escritório, que também já vem trabalhando aqui num modelo de fazer uma pesquisa totalmente não obrigatória junto dos funcionários, levantando essas informações aqui. E, obviamente, esses dados não vão ser totalmente 100% com aquilo que realmente é a realidade, o espelho dentro do quadro de funcionários dessas companhias. Inclusive porque você pega uma companhia que tenha no Brasil, numa planta na Argentina, coisas do tipo, vai ser um pouco sensível aqui, vai demandar aqui de uma área de proteção de dados aqui por trás também, para a melhor forma de essa informação chegar até o funcionário, de novo, dentro de uma finalidade do cumprimento de uma lei, que no final do dia a Resolução 59 ela vai trazer aqui, mas obviamente é um dos itens aqui que a gente sabe que vai demandar um pouco mais de um olhar cauteloso pelos emissores, justamente por não ter essa obrigação desses dados aqui de solicitar e divulgar no final do dia. Então, tem algumas companhias que estão fazendo, de novo, por amostragem, já tem um censo interno ali levantado, aí eu acho que vai ser um trabalho um pouco mais tailor-made ali, de um olhar clínico para cada companhia e emissor. Eu acho que esse é um ponto interessante, que ele levanta uma outra dúvida que, não só em relação a esse ponto, mas em relação aos demais pontos que a gente ouve bastante das companhias, que é o seguinte: a CVM vai olhar esses dados, a CVM vai auditar essas informações que eu estou dando? A gente entende que não. Na própria audiência pública que deu origem à Resolução 59, a CVM é muito clara no sentido de que ela quis trazer esses itens para que as companhias façam as divulgações em função da crescente demanda de informações desse tipo pelos investidores, especialmente investidores institucionais, investidores estrangeiros. Então, a gente entende que a CVM não vai ter um papel aqui de eventualmente solicitar dados mais aprofundados ou querer fazer um cruzamento de dados para garantir que essas informações são 100% corretas ou estão completamente acuradas. Mas, obviamente, independentemente disso, a administração, os administradores das companhias, têm um dever fiduciário de apresentar as informações completas, consistentes com a realidade. Mas, enfim, a gente entende que a ideia não é que aqui o consumidor dessas informações não vai ser a CVM, mas vão ser o mercado e os investidores da companhia. E, enfim, agora a gente está passando aqui já direcionando para o final. Em relação a transações com partes relacionadas, isso é um ponto que a gente queria destacar, que as companhias não vão mais precisar fazer uma divulgação pequena ou individual e frequente das transações com partes relacionadas. Inclusive, quando uma companhia fizer uma transação e outras transações decorrerem dela, enfim, por questões, por exemplo, de um contrato de fornecimento ou algo assim, a companhia não vai mais precisar indicar essas transações recorrentes no seu formulário de referência. E outro ponto muito interessante sobre isso é que a definição de transações com partes relacionadas foi alterada, e o que eu queria destacar aqui
é em relação a transações com instituições financeiras que sejam partes relacionadas. As companhias não vão mais ter a obrigação de divulgar essas transações, desde que a instituição financeira seja autorizada a funcionar pelo Bacen e que tais transações sejam feitas de forma comutativa e dentro dos padrões de mercado. Então, eu acho que essas duas alterações foram muito interessantes por parte da CVM. Concordo, Levi. E aí eu acho que já também nessa fase final aqui, o item 12.2, as companhias tinham uma obrigação também de divulgar todas as regras e políticas e práticas relativas às assembleias gerais ali. Isso aqui não vai ser mais necessário também dentro da estrutura do novo mercado. Eu acho que se as companhias já têm a obrigação de fazer o arquivamento, tanto por junta comercial local, quanto também por conta de informações que são importantes para terceiros aqui, as informações já vão ter um documento único. Acho que foi um pouco da ideia também de maximizar e enxugar essas informações também. E acho que partindo para o próximo slide também aqui, olhando o item no qual a companhia aqui, geralmente, quando qualquer companhia que vai para fazer o registro inicial, o pedido inicial de companhia aberta, é um dos itens que realmente demanda um olhar, um consumo aqui, na verdade, de áreas aqui, que são os fatores de risco. A gente teve a inclusão também de questões de clusters aqui socioambientais, nos quais a gente tinha antigamente só socioambientais, e a gente teve um spin-off aqui desse tema em 3 novas categorias, que são questões sociais, ambientais e climáticas também, resultando nesses charts aqui que a gente apresenta, que são 12 itens: acionistas, controladores, questões ambientais, países estrangeiros onde o emissor atua, administradores, fornecedores controlados e coligadas, questões climáticas, incluindo riscos físicos de transição, setores de economia também que atua, regulação dos setores que atua, clientes, emissor e questões sociais. Ao passo que o item novo adicionado no 4.2 aqui, a nova estrutura do formulário aqui vai passar a exigir que o emissor indique de todos os fatores de riscos elencados no item 4.1, que ele divulgue os 5 principais, que são os mais importantes dentro do funcionamento da companhia ali, dentre aqueles que ele listou no 4.1. Ou seja, de todos aqueles que forem indicados no 4.1, dentre essas 12 categorias, a partir do ano que vem ele vai passar a listar os 5 principais que geram impacto para o investidor ali dentro das atividades financeiras, econômicas, de imagem dele, que o emissor pode possuir. Eu acho que é legal destacar aqui que, apesar do 4.2 trazer essa obrigação de você destacar os 5 maiores, no próprio 4.1 a ideia não é pegar cada uma dessas categorias e lotar de fator de risco. A própria CVM indica que tem que ser os fatores que são efetivamente materiais, e tem até uma nota de rodapé lá na instrução 59 que fala, aqui é um conteúdo mínimo. Então, assim, a ideia é trazer os fatores de risco de cada categoria que são efetivamente materiais, que podem trazer um efeito adverso, especialmente financeiro, para as companhias. Então, enfim, muita gente pega um formulário de referência que tem fatores de risco que nem mais se aplicam à companhia, como, por exemplo, podemos não ter nossa listagem no novo mercado concedida, que, enfim, já estão completamente desatualizados. Então, eu acho que para o ano que vem a gente vai ter uma excelente oportunidade de enxugar o 4.1 e torná-lo, assim, um item que seja, de fato, muito relevante para a análise dos investidores. Exatamente, eu acho que realmente essa estrutura vem para dar mais coerência e aquilo que realmente é aplicável de uma forma a não trazer e poluir. Acho que uma seção que é totalmente importante ali para análise de qualquer risco que a companhia olhe, por mais que essa companhia também tenha outros meios do investidor chegar numa análise de risco mais fundamentalista, estatisticamente falando, mas eu acho que ali é uma ponderação que veio realmente para ajudar dentro da estrutura nova. E aí, já no nosso último slide, a gente só coloca aqui algumas sugestões para as companhias, que a primeira de todas. A gente tem recomendado para diversos clientes que eles comecem de 60 a 90 dias antes a preparação
do novo formulário de referência em relação ao que era feito nos últimos anos, justamente porque a gente tem uma alteração no formato, na cadência das informações, e a gente tem também essas novas questões ASG. Então, eventualmente, se a companhia quiser elaborar uma política, quiser eventualmente fortalecer a sua governança, estabelecendo novos documentos de governança, como novos regimentos internos, novas políticas, se quiser criar eventualmente algum comitê de remuneração, como um comitê de auditoria, alguma coisa assim, precisa de um pouco mais de tempo. Então, a ideia é que comece um pouco mais antes. Também é importante, vai ser bem importante nessa atualização, envolver a área de RH e a área de compliance, para garantir que as informações que estão ali são fidedignas. E também é importante envolver a alta administração, envolver a diretoria, envolver o conselho de administração, para que principalmente o conselho de administração esteja a par de eventuais alterações, já comece as discussões sobre essas alterações, e aí, finalmente, partir, de fato, para a elaboração do novo formulário, e também fazer toda a parte de upload, que a B3 vai esclarecer aqui todos os pontos e dúvidas que as companhias podem ter em relação a esse tema. Isso. Obrigado. Então, obrigado, pessoal. Essa foi a nossa apresentação por enquanto, e a gente volta daqui a pouco com dúvidas, se vocês tiverem. Senhores, muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu já estou acompanhando aqui as perguntas que estão chegando através da nossa plataforma, e tem muita gente perguntando sobre a apresentação, se vai ser disponibilizada. Ela já está disponibilizada dentro do portal. Se qualquer um tiver qualquer problema para acessar, basta entrar em contato com o nosso time, que a gente envia para vocês o link, tá? Mas já está dentro do portal. Agora vamos falar então do sistema. Vamos entrar agora a fundo no sistema com o Alexandre e o Leandro. Boa tarde, pessoal. Cássio, agradeço pela oportunidade de participar do webinar, juntamente com os meus colegas aqui do Veirano, com o Leandro. Vamos fazer uma dobradinha aqui, Leandro e eu. A ideia é eu falar um pouquinho do processo de evolução do sistema, do Empresasnet. Acho que mais do que a evolução do sistema, também o contexto de aprimoramento da comunicação que a B3 e a CVM fez ao longo de uma jornada aqui de, eu diria, 4 anos, desde 2019. Voltando um pouquinho aqui na linha do tempo, em 2019, no primeiro trimestre, ocorre o primeiro movimento, que foi a migração dos documentos periódicos e eventuais, conhecidos ali como documentos IPE, para a plataforma web. Feito esse movimento, em 2020 tivemos algumas atuações ainda de atualização no client e também estudos internos com o intuito aqui, com o viés de, ao fim e ao cabo, fazer a migração de todos os formulários estruturados para a web também. Então, lá em 21, no segundo trimestre desse ano, de 2021, nós fizemos a migração do primeiro formulário estruturado, que foi o ITR. Depois, ao final ali de 2021, o segundo formulário, que foi o formulário cadastral. E vejam que os tempos e movimentos muito casados ali com os momentos de entrega das informações. No início de 22, nós fizemos esse movimento com o DFP, as demonstrações financeiras anuais, e agora estamos justamente nesse movimento final aqui de migração dos formulários, que é o FRE, com um cenário um pouco diferente, que é no sentido de estabelecer um formulário na estrutura web sem o processo, sem a roupagem do que a gente conhecia anteriormente. Veio uma estrutura nova dada pela CVM, e essa estrutura que está sendo implementada e muito bem abordada aqui pelo Veirano. Do ponto de vista aqui de aprimoramento de comunicação, que eu queria trazer um pouco, é que na medida que ocorreram essas migrações dos formulários que eu comentei,
o ITR, o formulário cadastral e o DFP, a CVM sempre emitiu ofícios a respeito, fez divulgações por dentro do próprio sistema, ali na opção de comunicados, alertando essas evoluções. E a gente também estabeleceu, talvez, algumas palavras que não eram tão de conhecimento do mercado, voltando aqui também ali, em 21 especificamente, que foi a implantação de períodos de degustação da plataforma, porque você tinha convivências de client com a web. Também falamos um pouquinho ali de convivência, a experimentação de você poder produzir documentos e entregar documentos sobre duas plataformas, então elas conviveram durante algum momento ali, então tem questão de degustação, a parte de, vamos dizer, conveniência, e o grande objetivo que a gente está muito próximo agora, que é efetivamente a desativação do client. Isso não vai ser uma virada de chave logo quando a gente entrar em 23, por conta até das reapresentações de formulários anteriores, que se dão ali no client. Estou invadindo um pouquinho a fala aqui do Leandro, mas tem então esse aspecto de reapresentação que se dá no client, mas a gente passa então efetivamente a utilizar o mecanismo da web para a apresentação das informações. E aqui acho que o Leandro pode entrar um pouco mais no mérito do sistema. Pronto. Olá, gente, boa tarde. Bom, aqui eu dou continuidade, né, depois da aula dos meus amigos aí, do Levi, do Vitor e do Alê, né, trazendo toda a trajetória do que aconteceu com o sistema. E por que é importante conectar essa trajetória, né? Porque a gente foi aprendendo, a gente foi entendendo o que funcionava e o que não funcionava no modelo que a gente estava propondo. A gente sabia, por diversos feedbacks, por acesso à nossa central de atendimento, que a gente precisava mudar, a gente precisava dar um salto de patamar, e foi o que a gente fez. A gente fez uma ruptura ali de um modelo tradicional, modelo client que a gente tinha no Empresasnet, para a web. E o que a gente ganha com tudo isso, né? Obviamente a gente ganha pela própria atualização tecnológica, mas a gente ganha muito em experiência, né? Então a experiência do usuário ela é muito melhor, A multiplataforma, você consegue usar em outros sistemas operacionais, a aplicação, então isso melhora muito. A gente ganha muito no poder de reação, poder de lançar novas versões. Então tudo isso é um combo que a gente entrega agora no formulário de referência, em conjunto com o que a gente já entregou. E trazendo esse ponto que o Alexandre pontuou muito bem, a questão do período de degustação, né? A gente aprendeu que precisávamos que vocês dessem os feedbacks para saber o que está bom, o que não está muito bom e o que a gente precisa evoluir. E a gente recebe muito feedbacks espontâneos na plataforma, então é muito importante. Então é muito importante vocês contribuírem com a gente para que a gente possa evoluir. Para vocês terem um entendimento, nesse período do formulário de referência que a gente entregou para a degustação, tivemos mais de 70 apontamentos. E às vezes são coisas simples que no dia a dia, para quem utiliza o sistema, melhora muito. Se eu der um exemplo aqui, quando você faz um upload de um PDF na aplicação, não tínhamos o horário daquele upload, por exemplo. Então, o que veio para a gente de sugestão? Olha, coloca o horário que a gente subiu o arquivo, porque às vezes você está fazendo todo um trabalho e você foi tomar um café, quando você voltou você não lembra mais, ou não tem confiança se você subiu aquele PDF. Então são coisas simples que a gente só percebe quando a gente ouve de alguém, né? Quem usa efetivamente o sistema. Então usem o sistema, pontuem o sistema, tá? E como sequência aqui, eu queria falar para vocês um pouco de como vai ser, né, essa transição, né? Então, a partir de 1/1 de 23, passa a valer o novo formulário de referência, né? Com a nova resolução, tudo atualizado. E o que acontece com o client? Ele morre? Como trouxe o Alexandre, ele servirá apenas para reapresentações dos anos anteriores. Tudo que for novo surgirá no novo formulário de referência, no modelo online. Então esse vai ser o modelo.
Só que a gente pensa muito e a gente tem trabalhado muito para trazer o menor impacto possível para os usuários do sistema. Então o que a gente fez, né? Apesar de toda essa migração, toda a movimentação dos quadros, nós trouxemos o reaproveitamento. Então tudo que era possível ser reapresentado do formulário de referência anterior, nós reaproveitamos pelo novo. O que não conseguimos? Alguns pontos específicos que talvez a semântica ali, a norma, ela deixe a entender que talvez você não esteja falando do mesmo assunto. Nesses casos específicos, por mais que tenha muita similaridade, nós não reaproveitamos, para não dar a falsa impressão que você cumpriu com a exigência, mas na verdade não cumpriu com a sua plenitude. Então não reaproveitamos. Então esses são os pontos que nós trouxemos na migração em si, de tecnologia para o modelo web. O que mais, né? O que mais a gente trouxe? Muito do que vieram nos feedbacks, tá? Então, se pudermos projetar a minha tela aqui, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, num protótipo que eu trouxe, então um protótipo navegável, que aqui eu dou de exemplo a questão que eu falei, né? Você trazer a data como uma referência para quem está preenchendo, e uma tela que você faz todo o upload dos documentos juntos. Então isso, ele vem de experiência dos documentos anteriores. Então aqui é para que a pessoa que esteja utilizando o sistema tenha conforto, tá? Tenha todo o conforto para poder trabalhar, já considerando que ela tem ali as exigências que ela precisa cumprir, ela não precisa se preocupar com tecnologia. O que mais que nós trouxemos, né? Facilidades. Então, se a gente pegar um quadro que ele tem a sua complexidade, por exemplo, de posição acionária, a gente trouxe aqui para ajudar quem está preenchendo o quadro uma visualização no formato de tabela, para que ele consiga ter a dimensão de tudo que foi preenchido na sua estrutura ali de posição acionária, e também um modelo de expansão gráfica. Tá? Então, tudo que foi preenchido, você também consegue visualizar num formato gráfico. Tá? Além da parte de visualização, a gente trouxe também alguns aspectos importantes. Primeiro, né, quando você preenche, quais são as regras que compõem o somatório automático de cada um desses quadros? Tudo isso está presente nessa versão. Então são facilidades que no dia a dia ganham tempo, te traz ali mais confiança no que você está fazendo. Tá? Além disso, ainda falando do 6.1, a gente tem a questão de importação de dados. Se a gente fala de uma empresa que ela tem um grupo, atualmente, no modelo client, ela tem que preencher toda a estrutura acionária, mesmo que em outros documentos, outros UFREs, ela já tem entregue tudo isso preenchido. O que a gente traz aqui, né? A facilidade de você digitar o código CVM da companhia, que você quer como referência para importar em uma estrutura da sua árvore. O sistema ele vai trazer todo o formulário de referência no seu item 6.1, antigo 15, para que você escolha o nó que você quer importar. Então você escolhe onde você quer importar o nó da empresa que você mencionou. O que mais que a gente consegue fazer? Se tem movimentos de duplicidade dentro da estrutura, você também pode mencionar uma importação local. Então você importa todo um nó, todo um filho para uma estrutura do grupo econômico, tá bom? Além desses pontos de melhoria que nós trouxemos, a gente fala especificamente o que o Levi e o Vitor pontuou bastante, né? A questão dos novos quadros estruturados. Então, se você acessar agora a plataforma, você consegue ter a visibilidade de pelo menos 2 de 5 quadros novos estruturados que teremos. Quais são eles? Né? A gente traz aqui o 7.1D, que é um dos principais, que a gente fala da descrição das características dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal. Né? Então, aqui você consegue visualizar qual que é a estrutura sugerida para preenchimento e como que você vai se comportar com esse quadro. Né? Então, quais as informações que você precisa? Como que ele faz a validação? Você já consegue validar esse item hoje. Então ele não vai ser uma surpresa e ele te baseia, ele te orienta como que a CVM quer receber essa informação. Tá? Então aqui a gente entende que
o tempo que lançamos isso dá tranquilidade para quem vai preencher essas informações. Além desse, tem o segundo, que está na seção 10, né? Que ele é um pouco mais amplo, que ele fala da companhia como um todo, dos órgãos das posições de liderança e não liderança sobre o mesmo assunto. E além disso, a questão da faixa etária, tá? Por regionalidade, por localização geográfica, tá? Então também temos essa estrutura que vocês podem se basear e entender como que vai ser o modelo de preenchimento, tá bom? Então isso já está disponível, esses 2 quadros já estão disponíveis para que vocês tenham ciência, que vocês preenchem, entendam o que é necessário para colher essas informações e como que você vai prestar essa informação. E isso dá bastante transparência, tanto para quem está preenchendo, né, a questão de organizar, quanto para quem vai consumir a informação, porque é importante você ter um modelo mais fácil para quem consome a informação no modelo estruturado. Temos 3 outros quadros que a gente fala do grupo de remuneração, que eles estão sendo revisados pela CVM, mas também serão estruturados no novo modelo, tá? Que é o 8.3, tá? Esse é um dos quadros, que ele deve estar disponível provavelmente na próxima semana para que vocês tenham acesso de preenchimento. O 8.5, tá? E o 8.11. São 3 novos quadros estruturados que teremos. Tudo bem? O que mais temos na versão? Temos algumas facilidades que a gente implementou de alguns quadros que você fazia, ficava preenchendo várias vezes a mesma coisa. Temos aqui o quadro 7.3 e 7.4, onde você falava dos conselhos e dos comitês em quadros separados e a mesma pessoa você tinha que replicar nos 2 lugares, entendeu? Então a gente unificou, a gente deixou todos eles juntos para que pudessem fazer o preenchimento de uma forma mais simples. As condenações também, fica tudo centralizado aqui, então fica mais fácil você lidar com essa organização de informações, tá? E um outro também que a gente trabalhou sobre isso foi o 12, o 12 de valores mobiliários, que também você preenche no mesmo quadro. Então todas essas facilidades, como que elas surgem, né? Elas surgem pelo feedback. Então a gente tem ali todo o nosso rito, né, de desenvolvimento de software, com analistas de usabilidade, só que a gente procurou sentar na cadeira de quem preenche o documento. E como que a gente fez isso, né? Disponibilizando feedbacks, trazendo as pessoas que entram em contato com a central de atendimento para falar, o que está legal, o que pode melhorar. Então é importante que vocês acessem o formulário de referência e deem um feedback espontâneo, falando, eu queria que fosse alguma coisa diferente, que fosse melhor, ajuda com isso. Esses pontos são importantes. Tivemos, como eu disse, né, mais de 70 apontamentos só neste período de degustação do formulário de referência. Já fizemos muitos deles, que já estão em produção. Um que eu me recordo muito bem que nós fizemos é a possibilidade de importação em Excel de transações de partes relacionadas. Então o pessoal fala assim, cara, esse quadro ele é muito difícil de preencher, sempre eu tenho que ficar atualizando isso, não tem como dar uma facilidade para eu preencher? A gente entendeu como que você geralmente poderia fazer isso. Um Excel seria legal. Então a gente testou ali a experiência, a hipótese, e a gente está implementando. Então muitas outras facilidades, elas surgiram dos feedbacks. Tá? Então, acho que esses são os pontos de sistema, né? Em destaque a questão da melhoria tecnológica, do nosso poder de reação, que ele é muito maior, não precisaremos mais disponibilizar client, né, para que vocês utilizem, tem a atualização da própria instrução, ali, da norma, né? E todas as outras facilidades que a gente implementou. Para por aí? Não. Tudo que está sendo pedido, a gente está avaliando. Tem um outro ponto que está para entrar também no início do ano, a questão de usuários nominais. Então hoje nós temos um usuário por empresa e ela trabalha com aquele usuário, envia os documentos, faz tudo isso. Qual que é a
a evolução disso? Que a gente utilize o sistema GovBR. Então, cada usuário será nominalmente autorizado dentro do sistema. Então, o DRI, o responsável pelo sistema, ele vai autorizar alguns filhos sistêmicos ali dele para fazer alguma coisa no sistema. Então, essa é a evolução. E por que eu trago esse item? Porque esse item ele foi muito pedido. Como que eu faço para ter mais usuários do sistema? Como que eu faço para identificar algumas coisas? E eu trago aqui como destaque para o início do próximo ano essa questão da utilização do GovBR. Acho que de pontos de sistema, é isso que a gente tem para falar. Eu acho que os meus colegas aqui abordaram todos eles e a gente fecha aqui com o sistema. Estamos à disposição para sanar as dúvidas, caso tenham, e conduzir aí o restante do evento. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Vamos lá. Tô com algumas perguntas aqui. A primeira que eu vou pegar é da Daniela Leme, da Suzano, questionando na resolução CVM 59, no item 2, não fica claro se os comentários financeiros dos diretores devem ser apenas sobre o último exercício. Eles colocam últimos exercícios. Como devemos prosseguir? Quer mandar? Pode ser. Bom, esse é um ponto interessante. A partir do ano que vem, você vai precisar apresentar informações relativas ao último exercício social. Então, o que eu acho que seria a forma como a gente pode talvez sanar essa questão se for necessário fazer comentários em relação a anos anteriores para demonstrar qual é a situação financeira da companhia e se existe alguma questão que é importante para a decisão dos investidores, acho que é ok colocar, acho que é diligente fazer essa inserção, mas ao nosso ver, nos parece, não sei se o Vitor concorda comigo, me parece que talvez seja um typo ali, alguma questão que passou, porque as companhias que já são listadas, elas só vão precisar apresentar informações relativas ao último exercício social. Eu acho que também eu vou nessa linha no sentido de qualquer informação além do último exercício social, acho que pode ser abordado de uma forma no item que a gente sempre traz outras informações ali, mas me parece aqui que exatamente a ideia é você distinguir e sair um pouco dos últimos anos ali, aos quais acho que o formulário ele traz justamente essa nova lógica aqui de a informação realmente a ser abastecida e divulgada realmente com relação ao último exercício social, a partir do momento do arquivamento em maio de 2023 e 31 de dezembro de 2022. Legal. A próxima pergunta é da Gabriela da TOTOS. Olá, boa tarde, tudo bem? A plataforma de edição do FRE Online permite acesso simultâneo de mais de um membro? Muito obrigada. Posso responder? É Daniela? Oi, Daniela. Gabriela. Sim, permite. Tanto permite que no próprio formulário de referência você tem uma menção nos cantos à direita de quem foi o último usuário que alterou aquela informação. Então, sim, permite. E além de permitir, ele tem uma funcionalidade onde ele trabalha com fotos, né? Então, se você está trabalhando com um formulário duas pessoas, digamos que você pegou uma foto que estava salva e trouxe para você editar. A sua amiga, vocês não tinham nenhum alinhamento, também pegou a mesma foto que você e levou para ela. E vocês estão editando isso daí. Ela salvou antes de você. Quando você vai salvar a informação, o sistema vai falar assim: Gabriela, tem um problema aqui. Alguém salvou na sua frente, então você tem que decidir o que vai fazer. Ou você vai sobrescrever as informações que ela já editou, ou vai descartar. Tá aqui, ó, compara aí o que mudou. E o sistema traz para você as duas visões para você saber o que você vai fazer. Então, para você trabalhar com multiusuário, você tem que ter essa gestão de quem está fazendo o quê. Legal. Próxima pergunta é do Stefano, da SLC Agrícola.
Como vocês enxergam os novos itens de remuneração em ações, mais especificamente a divisão dos itens 8.5, 8.6, 8.8 versus 8.11 e o 8.7 versus 8.9? Stefano, eu confesso para você que nessa divisão desse novo item me pegou agora aqui de desconhecimento, né, com relação a esse ponto. Eu acho que eu precisaria realmente fazer aqui um esforço. Você lembra de algum ponto? Preciso pegar ele na frente e fazer aqui realmente esse entendimento aqui, Cássio. Stefano, vamos fazer assim, eu vou te mandar um e-mail com o pessoal do Aveirano e a gente te responde depois essa pergunta, tá? O Ian, da Tegma. A B3 ainda está aberta a sugestões de melhoria do novo modelo? Estamos falando de sistema? Sim. Sim, está aberto. Você pode... O caminho mais fácil é entrar em contato com a Bárbara, de relação com emissores, ou pela própria aplicação. Você acessa o formulário de referência na sua área. Embaixo tem envio de sugestões, onde você faz uma avaliação, você pode também mandar por ali que a gente captura e te dá o retorno. Mas sim, estamos abertos ainda. A gente só vai gerenciar o tamanho, né, da alteração da sua sugestão para pontuar quando vamos fazer, se é pertinente, para a gente discutir sobre ela, tá bom? Mas sim, é possível enviar. Próxima pergunta, o Rafael da Cerradinho. Nossa empresa publica o relatório de administração bianual. Qual a sugestão de vocês neste ponto? Precisarei publicar anualmente ou poderei indicar que este material é feito a cada 2 anos? Rafael? Rafael. Rafael, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que tem que ser feita uma análise de como funciona melhor para vocês. Pelo que eu estou entendendo pela sua pergunta, funciona melhor a cada 2 anos. Então, se eu tivesse no seu lugar, eu faria. Eu acho que e o espírito da norma ali, por permitir que você explique como você faz as coisas, eu faria essa publicação a cada 2 anos, informando que por X ou Y razões faz sentido que vocês façam isso a cada 2 anos. E inclua isso lá no formulário de referência. Eu não vejo por que fazer um relatório anualmente se o negócio de vocês não demanda que seja feito anualmente. Acho que, Rafael, a posição é um pouco nessa, no sentido de não vejo a obrigatoriedade aqui de uma divulgação anual, a partir do momento que muitas companhias também costumam fazer essa divulgação desse relatório a cada 2 anos. Enfim, eu acho que tem que olhar um pouco para aquilo que realmente vocês têm hoje, trazem de informação já dentro desse documento, no qual vocês trabalham quase que aqui em 2 anos, eu acho, para poder colocar um documento robusto para o mercado dentro daquilo que a companhia realmente exerce. Mas eu também não vejo aqui qualquer obrigação no sentido de vocês passarem a publicar isso anualmente. Eu acho que assim, a estrutura do formulário de referência ele vai ser sempre que ser atualizado a partir do momento que vocês tiverem uma informação nova, diferente daquilo que já existe dentro de casa. A oportunidade do formulário de referência no arquivamento anual, eu acho que é poder trazer realmente aqui a aplicação desses itens novos dentro da realidade ali por parte da Cerradinho, uma vez que dentro de um período anual vocês certamente têm alguma aplicação nova de recall ali de cada item, mas eu acho que a disponibilização e, obviamente, no sentido obrigacional da divulgação desse relatório, eu não vejo. Eu acho que a companhia, dentro da estrutura dela, dentro de adaptação também, olhando para o novo formulário, querer tornar isso uma divulgação anual, aí eu acho que é uma decisão, obviamente, dentro do nível hierárquico da companhia. Legal. Eu vou pegar as últimas 2 perguntas aqui, e tem várias. Se a gente deixar de responder alguma pergunta, por favor, entre em contato com o nosso time que a gente responde aí só em benefício do tempo. Eu vou reduzir aqui para as próximas 2 perguntas, tá? A Flávia
da Petrobras está questionando a gente. Boa tarde. A disponibilidade de importação de arquivos em Excel ficará restrita ao item 11.2 de partes relacionadas? Para os demais itens estruturados, não será implementada essa facilidade? Desculpa, qual o nome? Flávia Petrobras. Flávia, se eu não me engano, eu acho que eu tenho esse seu ponto lá que a gente está discutindo, sobre importar um Excel para o formulário inteiro. Quando a gente fala de formulário, a gente fala de muitos itens, então a gente precisa fazer uma priorização, quais são os itens, como posso dizer, que usualmente ele é mais alterado para que a gente possa fazer uma organização disso, mas não ficará limitado ao item 12, a gente vai progredir para os outros itens também, tá? Mas não entrará agora, 1 de janeiro, não entrará para todos os outros, entraremos só com o item 12 por enquanto, mas a evolução vai ser para os demais também. Legal. Próxima pergunta, Daniela da Suzano. Informações sobre as controladas que também apresentam formulário de referência podem ser referenciados aos formulários delas, ou devemos também colocar todo o conteúdo no nosso formulário? Daniela? Isso. Daniela, me parece que eu acho que a ideia de você fazer uma remissão de documentos, os quais a gente tem a supressão de uma seção 21, de uma seção 20, eu acho que ela já traz aqui um pouco do racional por trás da gente tentar trazer um documento justamente menos redundante, mais enxugado na qualidade técnica que realmente a CVM busca. Então, eu entendo aqui, obviamente, que a ideia é justamente fazer essa remissão de um documento que ele já está disponível, público, obviamente tem um caminho certo para consulta desse documento hoje, e aí eu acho que é um pouco assim do item em si, da informação que a gente está prestando, obviamente. A gente sabe que tem campos hoje, na atual versão, que ele é campo estruturado, para um outro item ali que a gente consegue trazer muito mais informação e substância, assim, para aquela remissão que a gente está apresentando dentro dessas controladas, que já são registradas também ali, seja categoria B ou, enfim, geralmente uma categoria B ali por debaixo. Então, a gente entende ali que realmente a construção do novo formulário, ele traz essa adaptação também da gente poder fazer a remissão. Obviamente, eu acho que assim, indicando para o investidor, para a pessoa que vai olhar esse documento, o melhor caminho para a gente consultar esse documento no final do dia, já que uma vez aqui eu acho que diferente da companhia em si que está prestando a informação, que a gente consegue fazer o arquivamento do ENET para aquela companhia, mas também tem o canal, o caminho ali do canal de RI também com essas informações. Eu entendo aqui que seria, obviamente, o natural também a gente fazer uma remissão desse link, dessas informações, desde companhias controladas a documentos também ali que a gente tem para prestar informações. De novo, não entendo aqui, não vejo como a CVM tentaria, eu acho, reduzir de um lado uma informação e de outra talvez deixar a mesma lógica que a gente assume um pouco hoje dentro da estrutura do formulário atual. Inclusive, eu acho que a gente chegou até a fazer isso recentemente no outro formulário, que não está no modelo novo de 2023, a gente já fez esse tipo de remissão. Então, me parece que vem justamente em linha com a ideia da CVM, que é permitir um documento mais clean. Eu acho que seria relativamente tranquilo de fazer isso. Ótimo. Repetindo só, gente, em benefício do tempo, a gente vai encerrar aqui a sessão de perguntas e respostas. Existem outras perguntas aqui na nossa plataforma que nós vamos responder individualmente, e todos aqueles que ainda possuem dúvidas, por favor, entre em contato com o time da MZ. A apresentação da Veirano, tem muita gente pedindo aqui no chat, a gente vai conversar com eles e possivelmente disponibilizar para todos os nossos clientes, enfim, que estão assistindo e participando da live. E o que já está disponível no nosso portal é a apresentação da MZ, tá? Nesse momento eu quero agradecer a
todos os nossos convidados aqui que dispuseram aí do tempo deles para conversar um pouquinho com a gente, desde o conteúdo até o sistema. Então, senhores, meu muito obrigado para vocês. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. E vamos lá, né? Vamos fazer um formulário legal. Obrigado também pela oportunidade, Cássio, PH Zabisky, todo o time que está aqui acompanhando a gente, todo o público aí em casa ou na empresa. Obrigado aí pela participação. Pessoal, obrigado e até o próximo webinar.